Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o início de um momento especialíssimo, que é a conexão entre o programa de pós-graduação da UFMA com o Telesaúde UFMA. E para iniciar esse momento com o podcast, a gente trouxe esse tema que é importantíssimo, que são os mitos e verdades relacionados ao atendimento à gestante dentro da face da odontologia. E para fazer essa união, esse casamento entre as ciências da odontologia e o atendimento da gestante, nós convidamos a professora Ana Margarida, que é especialista em odontopediatria, especialista no atendimento de pacientes especiais e é professora aqui na nossa casa, na Faculdade de Odontologia da UFMA. Professora Ana Margarida, é um prazer tê-la conosco. Por favor, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, João, pelo convite. Minha maior intenção de estar aqui é esperar que esse momento ele contribua para a desmistificação do atendimento odontológico à gestante e que a gente consiga, né, trazer para vocês uma compreensão segura, baseada em evidência, que a gente fortaleça esse trabalho da equipe da atenção primária à saúde para promover um cuidado integral, resolutivo e humanizado. E já quero começar já deixando um recado que vai ser fundamentado durante toda a nossa fala. O tratamento odontológico da gestante, ele é seguro em todos os momentos da gestação. Então, o que a gente só vai precisar é ter os cuidados específicos de cada momento, mas ela não pode deixar de ser atendida em momentos de risco, principalmente de infecção e dor. É muito interessante que a senhora traz esse comentário logo no começo, que eu Exatamente. lembro que no último encontro que nós tivemos, que foi no webinário, inclusive está disponível na plataforma do Telesaúde, que fala sobre isso, sobre a importância desse tratamento não ser negligenciado, de ser seguro de se realizar em todos os períodos da gestação e que o profissional ele só precisa ter atenção. Como que ele vai realizar esse atendimento? Como que ele vai garantir que essa gestante chegue lá na cadeira odontológica? E isso até me traz uma lembrança sobre o indicador 360 que saiu agora, né? Que é um indicador de financiamento. Me chega a pergunta até de como que o cirurgião dentista, como que a equipe de saúde bucal, ela pode incluir mais essa atenção à gestante do pré-natal odontológico, de garantir tanto a recepção das queixas das gestantes e a resolução para ter uma boa integração com esse indicador 360. É, João, é verdade. O indicador 360, ele garante um pré-natal não fragmentado, ou seja, integral, contínuo, preservando tanto a saúde materna como já do bebê no momento do nascimento. Então, ele vai prevenir desfechos favoráveis. E é óbvio que a odontologia ela tem que estar como copartícipe de todo esse processo. Então, nesse indicador, a odontologia ela inicia com pelo menos uma consulta durante o pré-natal. E essa primeira consulta, idealmente, ela deve acontecer no dia do primeira consulta médica do pré-natal, que seria o ideal, né? Porque aí já ela já começa a entender essa integralidade do cuidado. Então, a importância do dentista dessa captação e dessa vinculação da gestante dentro desse todo o processo. Só que o dentista ele tem que trabalhar junto à equipe de saúde para não perder nenhuma gestante. Em seguida, no momento da consulta, ele precisa realizar essa consulta de uma forma adequada e sistemática. Ele precisa realizar o exame clínico, ele precisa avaliar o risco de cárie, o risco da doença periodontal, ele vai executar os procedimentos necessários, vai orientar. É o momento de ensinar, transmitir conhecimento e mostrar para a gestante que o dentista ela vai ser parceiro para que ela aprenda a cuidar dela própria e também da criança. Então, ele vai orientar sobre higiene, sobre a dieta, sobre o aleitamento materno e após isso o dentista ele tem que estar preocupado
de anotar corretamente, registrar corretamente no SUS esse atendimento, porque senão ele não vai valer para a equipe. Então, ele precisa articular com os médicos, articular com o enfermeiro, para que haja esse encaminhamento automático, para que a inclusão da odontologia ela aconteça nesse fluxo do pré-natal, do atendimento do pré-natal. E orientar a equipe que trabalha com o cirurgião dentista dentro da unidade básica de saúde é fundamental para ele conhecer os benefícios do atendimento odontológico na saúde geral da gestante. Afinal, a saúde começa pela boca, né? Sim, com toda certeza. Não. É, vários estudos, todos eles já mostram muito bem essa ligação, tanto da saúde bucal quanto da saúde do corpo, mostrando que os eventos que são percebidos na cavidade oral são eventos sentinela para várias doenças e várias situações que possam ser vistas no futuro. É até interessante falar sobre isso também, que recentemente saiu um estudo que foi realizado com uma coorte de acompanhamento de nascimento, aqui em São Luís do Maranhão. Dentro dessa coorte foi visto que as gestantes que foram acompanhadas tinham uma média de até 6 dentes cariados por gestante, mas também que tinham algumas crenças relacionadas ao atendimento odontológico. 76% dela acreditavam que não podia fazer tomada radiográfica, 75% achava que não podia fazer anestesia, outras já acreditavam que não podia fazer exodontia. Então, a minha pergunta agora é mais direcionada nesse sentido. Primeiro, a gente comentou a inclusão dessa gestante no indicativo do 360, como botar logo no pré-natal odontológico, mas e para tirar o medo dessa gestante? Para desmistificar de fato essas situações que possam aparecer? Quais seriam as suas sugestões como professora e como cirurgiã dentista? Olha, é uma importante pergunta essa. Esses mitos e crenças talvez sejam um desses indicadores de por que essa mulher tem esse número elevado de dentes com cárie, né? Porque ela, naquele momento, ela está preocupada com a saúde da sua prole, de quem ela está gestando. Então, a gente mora em um país plural. E se a gente pegar a caderneta da gestante, que hoje já está até digital, ela garante que um dos direitos que essa gestante tem durante o atendimento do pré-natal é que os saberes, os costumes, as práticas culturais ou religiosas devem ser valorizadas e respeitadas. Por isso, o cirurgião dentista, no dia dessa consulta do pré-natal, ele tem que fazer uma escuta humanizada, para que aconteça uma criação de vínculo. Se não acontecer essa criação de vínculo, tudo que o dentista relatar, orientar essa gestante, não vai ser acreditado por ela. Ela ainda vai ficar, de certa forma, desconfiada. Então, é importante que aconteça essa relação de confiança entre o profissional e a gestante. Então, a gente precisa divulgar conhecimento baseado em ciência. Então, o cirurgião dentista procura formar grupos de escuta, rodas de conversa. Então, promover diálogos com líderes comunitários, conversa nas escolas ou locais que têm aglomeração, dependendo do território onde ele trabalha. Então, essas informações sendo sempre ditas de uma forma constante, ela vai acabar se tornando uma verdade para que ela aconteça de forma efetiva durante a vida dessa família. Então, na consulta da gestante, a anamnese ela precisa ser bastante criteriosa, porque é nesse momento que a gente vai se tornar mais próximo dessa gestante. Então, nessa anamnese, enquanto eu estou lá perguntando sobre a saúde geral, eu já vou entender quais são os medos dela, porque ela acaba preocupada mais com o bebê. Então, eu vou relatar para ela que eu tenho capacidade, que eu tenho conhecimento para realizar qualquer tratamento sem risco do bebê. Então, o dentista ele precisa se posicionar, ele precisa se mostrar confiante para a paciente. Inclusive, caso seja necessário,
as radiografias elas podem ser executadas. Agora, ninguém vai fazer radiografias desnecessárias. Lembrar que a radiografia é um exame complementar. Então, o que é que tem que fazer? Quando for necessário, usar as medidas de proteção, uma técnica segura para evitar repetição, usar filmes ultras rápidos e usar os protetores de chumbo, né, de tireoide, também da região onde o bebê está inserido, para que não tenha risco para a mãe. Mas essa escuta humanizada ela é fundamental para desmistificar todos esses mitos e todos esses anseios que a mãe apresenta na hora da consulta odontológica. Muito agradecido por essa resposta, até porque ela mostra a importância da escuta, né? A escuta ela não é só para você ouvir os problemas, é para você entender e abraçar também essa situação. Você tem que conhecer o contexto que está inserido e trazer respostas baseadas em ciência que sejam adaptadas àquele contexto. Exatamente. Eu acho que é a grande beleza do atendimento humanizado é, de fato, reconhecer o humano que está ali na tua frente, que é o amor da vida de alguém. Então, quando a gente faz isso, a gente até consegue fazer a passagem, né? Inclusive, João, saber aonde você está inserido, qual o território que Sim, você está inserido. sim. Porque você precisa respeitar um pouco esses saberes e práticas culturais, mas, ao mesmo tempo, você vai desmistificando com muito cuidado, trazendo uma verdade com fundamentação científica. Entendi, até para a informação ela não ir de cima para baixo. É para a Exatamente. informação ser percebida no contexto e não só imposta pelo Exatamente. profissional. Ótima, ótima maneira de se lidar, eu acho. Tem até agora um outro momento que eu gostaria de trazer para a senhora que, assim, a gestante já ouviu, ela já está incluída no pré-natal odontológico, percebeu-se a necessidade de fazer uma intervenção. No momento do manejo dessa gestante, porque existem alterações que vão acontecendo, né, por conta da gestação em si. Eu queria saber da senhora com relação às diretrizes de tratamento. Se tem alguma coisa nova, se tem alguma coisa que já está bem fundamentada, sobre a utilização de anestésicos, sobre a utilização de analgésicos, o que é a recomendação que nós temos? Olha, essa segurança da prescrição medicamentosa ela é regulada pela Anvisa. E a Anvisa, ela adota a classificação da FDA americana. E ela vai caracterizar esses medicamentos, esse risco medicamentoso, em, em algumas classes. Classe A e classe B, que pode ser prescrita sem risco para a gestante e para a criança. A classe C, somente se o benefício superar o risco, então é aquele medicamento que a gente só vai utilizar se realmente é o último medicamento que eu posso prescrever, mas sabendo que eu posso levar o risco à criança. E o medicamento classificado como D e X, ele não realmente ele não pode ser prescrito. E assim fica mais didático para o cirurgião dentista entender e escolher a medicação certa para dentista, para a gestante. E essa informação, ela está muito bem descrita no capítulo do livro Diretriz para a Prática Clínica Odontológica na Atenção Primária da Saúde, Tratamento de Gestante do Ministério da Saúde, que está disponível online. Então, eu convido todos a visitar e ler esse capítulo que está muito bem descrito. Mas eu posso fazer um breve resumo. Por exemplo, analgésicos. Paracetamol é o analgésico de escolha. Lembrar que não deve prescrever dipirona, pelo risco de agranulocitose, quer dizer, ela pode ter uma neutropenia e ficar mais propensa à infecção. Em relação ao anti-inflamatório, hoje o cirurgião dentista praticamente não prescreve mais. Mas se houver necessidade, que prescreve ibuprofeno somente no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro trimestre, ele deixa de ser um medicamento indicado, ele passa para a categoria D. Então, ele não pode ser prescrito no último trimestre, porque tem risco do fechamento do ducto arterial. Já em relação aos antimicrobianos, posso prescrever amoxicilina, cefalexina para os alérgicos à penicilina, amoxicilina com clavulanato, azitromicina, mas
quando houver necessidade. Aquela coisa da mínima intervenção. Eu só prescrever quando realmente houver necessidade de um complemento medicamentoso. Em relação ao anestésico, você falou, o anestésico ideal, o de escolha para gestante, é a lidocaína com epinefrina. Então, lembrando sempre que, mesmo ele sendo um anestésico de escolha, a gente precisa reduzir os riscos de sobredosagem. Então, eu preciso fazer uma anestesia segura, com uma técnica bem apurada. Se houver chance, usar seringa de aspiração e injeção lenta do líquido anestésico. Com isso, você vai evitar repetição da técnica anestésica e uso de maior quantidade de medicamento para a gestante. É interessante falar sobre o uso de anestésico, porque imagina só fazer algum tratamento que seja um pouquinho mais invasivo, que possa causar uma dor, ou uma endo, por exemplo, uma endodontia, um tratamento de canal, ele é um tratamento traumático de natureza. Se você não usar uma anestesia, imagina o estresse que vai causar para aquela mãe. E É, tem só, João, rapidinho, lembrar, eu te vai falar um pouco mais na frente, mas que a gente precisa entender que dor não é para ser sentida mais no consultório odontológico. Se você usar o anestésico correto, a técnica correta, não tem nenhum problema. Então, jamais minimizar o uso do anestésico e deixar a gestante em uma situação de dor e risco, inclusive cardiovascular, pelo aumento da adrenalina endógena e aumento da pressão arterial. exatamente, essas alterações fisiológicas que acontecem naturalmente nas experiências de estresse, elas acabam ficando muito mais exacerbadas, né, no momento da gestação. E, inclusive, eu queria até perguntar sobre isso. A gente sabe que quando vai para uma cadeira odontológica, existem algumas posições que nós, como dentistas, nós adotamos, mas que talvez fiquem desconfortáveis para a gestante. Como é que a senhora planeja fazer, ou como recomendaria fazer esse manejo da gestante na cadeira? Tá, em relação ao manejo, eu vou vir um pouquinho antes. Vamos pensar primeiro no que acontece no corpo da mulher. Hum, Então, ocorre uma descarga bem grande de hormônios. sim. E esses hormônios, eles vão servir para manter o desenvolvimento do bebê no ventre da mãe e também a expulsão na hora do parto. Então, esse aumento dessa secreção hormonal, ela vai trazer um aumento da circulação sanguínea. E porque esse sangue ele precisa suprir agora a mãe e mais o bebê. Então, com isso, vai acontecer uma maior quantidade de resposta, uma maior intensidade de resposta inflamatória, que a gente já vai começar falando primeiro da boca, para mim poder chegar chegar na posição. Então, a gengiva dessa gestante, ela acaba tendo uma maior chance de sangramento, desde que não aconteça uma higiene oral adequada. Óbvio, Sim. né? Não é decorrente da gravidez que a mãe vai ter gengivite. Ela tem uma maior chance, mas ela fazendo a higiene oral adequada, não vai ter nenhum problema. Então, essa gengiva, ela vai acontecer, ter maior risco de sangramento, maior, de ficar mais avermelhada, mas isso tudo pode ser cuidado. E por conta também dessas alterações, ocorre uma maior chance, né, de alterações de pressão arterial. E essas alterações de pressão arterial, no primeiro trimestre, ela tem uma maior chance de uma hipotensão. Hum, Então, ela no primeiro trimestre, ela precisa estar posicionada adequadamente na cadeira, não tanto em posição supina, para que fique confortável. No primeiro trimestre, ela tem maior chance de enjoos, náuseas, vômitos. No segundo semestre, essa pressão arterial está mais ou menos estabilizada, mas no terceiro ela começa a ter chance de hipertensão. E além disso, pelo peso no ventre da mãe, do bebê e da placenta, que também, do útero, que também aumenta, né, de tamanho, ocorre uma dificuldade desse retorno venoso.
Uhum. Então, quando a mulher já está no terceiro trimestre, que ela vem para a cadeira odontológica, a gente precisa procurar uma posição que seja mais segura. Então, a gente pede que ela levante a perna esquerda, gire o seu quadril levemente para o lado esquerdo, para que não aconteça uma hipotensão postural por conta dessa dificuldade do retorno venoso. Mas já que a gente falou um pouquinho da gengiva anteriormente, né, por causa dessas alterações hormonais, também pode acontecer uma outra situação durante o período da gravidez, que é uma proliferação de vasos, principalmente quando tem trauma dental, biofilme, tártaro, que cria como se fosse um granuloma. Normalmente é chamado granuloma gravídico ou piogênico. Esse granuloma, se ele está ali quietinho, sem causar muito sangramento, ele pode ficar durante o período gestacional e após o parto, normalmente ele regride. Mas se ele estiver sangrando, incomodando, aí precisa haver a remoção dessa lesão. Lembrar que, como ele acontece por conta de um trauma, Uhum. observar a cavidade oral, ver o que está acontecendo para minimizar esse risco de exacerbação de sangramento e dessa lesão se tornar incômoda para a gestante. Identificar. Então, é muito importante a gente pensar nessas alterações sistêmicas, do que ela acontece, do que essas alterações sistêmicas provocam na cavidade bucal e no corpo humano que podem impactar para o atendimento odontológico. Entendi. É identificar os fatores. O que Sim, pode estar causando aquilo, tentar mitigar um pouquinho. Gostei que a senhora deu praticamente um fluxograma de atendimento por trimestre, né? sim. Esse fluxograma, ele, se alguém quiser assim depois verificar, ele está em alguma diretriz, assim? Na realidade, esse livro que eu citei anteriormente do Ministério, ele está muito bom. Eu acho que ele complementa bem tudo que nós estamos falando aqui. Ele pode trazer mais saberes para todos os profissionais da atenção básica de saúde, Ótimo, atenção ótimo. primária de saúde. É ótimo, então, porque além de ver falar, a pessoa pode ir procurar e encontrar esse tipo de conhecimento. E eu acho que é importante trazer essa discussão para o meio da gestante, porque a gente está pensando na fase inicial de uma nova vida. Tem até muitos estudos um pouco mais recentes também, que falam sobre isso, sobre as janelas de oportunidade de uma intervenção. A teoria dos 1000 dias de vida, a base disso é falar sobre essa janela de oportunidade, que seria os dias da gestação, os 270 dias da gestação, com mais os 2 primeiros anos de vida da criança. Aí nós temos 1000 dias no qual a adaptabilidade da criança, a adaptabilidade dos hábitos são de melhor performance numa intervenção do profissional. Aí eu queria perguntar, como que o dentista ele se insere nessa janela de oportunidade, como que ele passa a ser uma peça-chave nas orientações para essa gestante e futura mãe? Certo, João. Eu acho que tem um nome que a gente está repetindo desde o início da nossa fala, que se chama integralidade. Né? Então, nós precisamos promover um tratamento integral. Se eu estou com uma mulher que está gerando uma vida e que esses dias da gestação, somado aos 2 primeiros anos de vida dessa criança, são fundamentais para uma programação fetal que vai fazer com que ela adote hábitos e atitudes que vão poder repercutir na saúde geral futura, aquele ali é um momento de educação dessa mãe. E quando a gente educa a mãe, a gente às vezes está educando uma família, né? Porque essa mãe ela pode não ser primípara, ela pode ter outros filhos. A família toda já absorve essas orientações. E como esse é um momento favorável, que é da gestação, que é um momento de grande escuta, isso é fundamental. Então, o dentista, para essa promoção de saúde para os primeiros 1000 dias, ele precisa que essa gestante faça esse pré-natal qualificado para que a gente minimize qualquer intercorrência nessa gestação que pode trazer repercussão para a vida futura. O dentista também ele precisa estar preocupado da orientação do não uso do tabaco durante
a gravidez, a importância, né, de mostrar para ela que o hábito de fumar vai trazer grandes prejuízos para o seu filho. No momento que ela tem uma dieta saudável, ela já vai no futuro também fazer uma alimentação mais saudável para o seu filho. E também uma coisa importantíssima é o estímulo ao aleitamento materno. É muito importante que essa gestante faça o aleitamento exclusivo nos 6 primeiros meses de vida desse seu filho. O leite materno é um alimento único. Ele tem todos os nutrientes necessários para o bebê até os 6 meses. E tem, assim, algo como um mito, né? Então, vamos começar explicando para ela que esse leite materno, se ele usa durante os 6 meses, não há necessidade de complementar com água, com chás, nem suco adoçado. A gente já precisa orientar, o leite materno é necessário e suficiente para esse período. E ele tem muito anticorpo que vai proteger esse bebê contra infecções, contra alergia e, além disso, promover aquele vínculo afetivo entre a mãe e o filho. E esse aleitamento para a cavidade bucal ele é fantástico, porque o bebê ele nasce com a mandíbula um pouquinho para trás. Então, esse movimento muscular de aleitamento, ele vai favorecer esse crescimento dessa mandíbula de uma forma mais equilibrada com a maxila. E além também de ajudar o estabelecimento da respiração pelo nariz. É um ótimo ponto, na verdade, que são escolhas no começo que vão repercutir no ciclo de vida. Exatamente. A criação do vínculo mãe com a criança, a formação óssea da criança e depois até a maneira que ela respira lá no futuro. Isso me faz lembrar também, voltando até um pouco para a gestação e depois para a repassagem de hábitos, os riscos do açúcar, né? Que eu vi até uns estudos recentes que mostram que o açúcar está muito bem relacionado com o aumento da hipertensão na gestação, que pode até levar a uma eclâmpsia no momento do parto, com o aumento da possibilidade de diabetes gestacional e várias situações que poderiam ser evitadas com o barramento do consumo do açúcar. Mas também pode repercutir lá no feto e na futura criança, com o aparecimento de asma ou até de outros distúrbios metabólicos. Como que a senhora acha que o dentista ele pode se empoderar dessa informação e cobrir esse desafio com a gestante? Através da escuta humanizada. E no momento que ele demonstra conhecimento, ele passando informações verdadeiras, né, ele vai conseguir transformar essa família. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele já começa assim: olha, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve consumir açúcar até os 2 anos de idade. Se você der, você vai estar prejudicando seu filho. Então a gente vai para esse lado emocional. Olha, mãe, ele depende só de você. Ele vai comer o que você ofertar. Às vezes as mães dizem assim, mas ele vai lá e pega o bombom, ele pega o biscoito, ele pega o açúcar. Sim, mas quem comprou? Quem deixou disponível? Então a gente coloca um pouquinho da responsabilidade dessa família em ter uma alimentação saudável, porque esse maior consumo de açúcar na infância, ele está associado ao risco de doenças crônicas no futuro, como você já comentou algum. Então, essa gestante, ela deve priorizar uma alimentação saudável, eliminando alimentos ultraprocessados, que contenham açúcar, ou seja, quanto mais natural for a alimentação dessa gestante, com certeza ela vai se sentir melhor e, se Deus quiser, ela não vai levar para frente da sua prole uma alimentação rica em açúcar e outras substâncias nocivas para a saúde. Você já falou. Então, a mãe que consome mais açúcar, ela tem maior risco de hipertensão e parto prematuro. E aí você já começa a falar para ela, olha, tem risco do seu bebê nascer antes do tempo se você consumir muito açúcar. Isso vai sensibilizar. Também traço de asma, né? Traço de asma na criança aos 2 anos de idade. Então a gente joga essa responsabilidade para ela, para que ela entenda que não é só
para ela, também é para o seu filho. Então é importante lembrar que essa consulta do pré-natal odontológico ela é muito importante para isso, porque ela, essa mãe, ela vai ser fundamental nessa mudança de hábito de toda a família. E aí, quando a gente pensa em açúcar, vamos lá pensar na nossa cavidade bucal, né? Então, o açúcar é o grande vilão como fator de risco para as doenças principais que acontecem na cavidade bucal, que é a cárie e a doença periodontal. Então, o maior consumo de açúcar, ele está vinculado ao aparecimento dessas doenças. E aí, além dessas informações da dieta, é importante que nessa consulta pré-natal a gente orienta sobre a higiene bucal. E aí a gente vai falar sobre a escovação da gestante, se ela está naquele momento de muito enjoo, muito vômito pela regurgitação ácida, o ideal é que ela acabou de ter o vômito, bocheche uma água, espere 30 minutos e escove com creme dental fluoretado. E para o bebê já começa com a escovação com creme dental fluoretado, e aí a gente precisa estar atenta que tem muito creme dental infantil sem flúor. Então, nós precisamos orientar que o creme dental, para ser efetivo, ele tem que ter no mínimo 1000 ppm de flúor. E o que a gente vai fazer? A gente vai higienizar a partir do nascimento do primeiro dente. Ah, a criança engole o creme dental? Ok. Então, a gente vai diminuir a dose, diminuir a quantidade. Então, para o bebê, é só melar a pontinha da escova, um grãozinho de arroz, que o que ele engolir, o que ele deglutir, não vai ter risco de causar fluorose ou outras alterações. Então, para o bebê, 2 vezes ao dia. E, fundamental, a dieta saudável. Com certeza, a dieta Então, saudável. é como se fosse uma casadinha. Dieta saudável e higiene bucal. Minimiza o risco das doenças da cavidade bucal. É interessantíssimo falar sobre isso também, porque acaba sendo um evento sentinela, né? Todas essas doenças orais, elas são eventos que vêm antes. Agora você tem cárie, agora você tem doença periodontal, mas depois você vai ter o aparecimento daquelas outras doenças crônicas, Sim, porque as o que síndromes causou a metabólicas. cárie é Sim. a mesmo fator de risco para outras doenças no Não, futuro. com certeza. É até interessante falar também sobre os contextos, né? Que geralmente o dentista ele está ali envolvido em contextos diversos. Pensar nesses problemas, nessa carga de doença bucal, até como um evento de uma sindemia, quando tem uma combinação de fatores, fatores sociais, vulnerabilidades socioeconômicas e os contextos de consumo de determinantes comerciais que estão ali associados. Acho que o dentista, ele tendo essa informação com base, vai ser importantíssimo para ele conseguir passar essa informação de uma maneira consciente para a gestante. Aí ele não vai só impor, né? Ele vai ouvir a gestante, ele vai entender a situação que ela está e aí sim promover uma possibilidade de mudança de hábitos. É fantástica, eu acho, essa perspectiva do atendimento humanizado, de como ele se coloca, colocando a escuta no primeiro lugar e então a intervenção. Com isso, eu até tinha deixado programado umas perguntas que seria assim, seria para a senhora, mas também seria para os ouvintes, para que fiquem pensando também sobre isso. Que sendo, ó, vou até ler aqui. Sendo a família o núcleo que sustenta os novos hábitos, de que forma podemos incluir pais, parceiros na orientação de higiene bucal para o bebê e como o leite materno dispensa escovação? Que é uma coisa que a senhora já tinha dito, mas é como se fosse uma tarefa, sabe? De ficar pensando, como que você, como dentista, vai incluir esses pais? Como que você vai deixar claro que o leite materno dispensa essa escovação? Vamos deixar claro que o leite materno dispensa escovação quando a criança
ainda está em alimentação exclusiva. Sim. No momento que ela já ingere outros alimentos, a higiene oral, principalmente quando ela tem dente, Uhum. a higiene oral já é necessária. E quando a gente fala de inclusão, a gente pensa no quanto o cirurgião dentista da atenção primária precisa incluir essas gestantes dentro de todo esse processo de integralidade. Eu tenho certeza que hoje o dentista da atenção primária, ele já está muito mais familiarizado com toda essa perspectiva, com esse indicador 360, que ele precisa estar integrado. Mas é importante o cirurgião dentista estar integrado com a equipe de uma forma contínua, onde ele pode trazer informações através de rodas de conversa, Sim. e ele precisa mostrar o quanto é importante esse atendimento odontológico. E ele mostra tanto as consequências da doença bucal para a gestante, para a sua prole, mostrando a importância de prevenir. Com isso, esses nossos outros membros da equipe, né, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, eles vão ser nossos parceiros. E aí, esse dentista da atenção primária, para poder incluir essas famílias, ele precisa captar essas dentistas, essas Essa gestantes, né? gestante, Ele não sim. pode perder nenhuma gestante. E porque senão esse indicador já começa a diminuir o financiamento da equipe de saúde bucal, da equipe da atenção Sim. primária. Então, quais seriam essas atitudes que esse cirurgião dentista poderia tomar para promover essa inclusão? Primeiro, ele participar do fluxo de atendimento da unidade, né? Ele precisa identificar gestantes que estão chegando à unidade básica de saúde. Acompanhar as listas de pré-natal. Bom, Uhum. essa daqui não apareceu na odontológica, então vamos fazer busca ativa, né? Para que elas possam ter acesso. E uma coisa fundamental é aquela, aquela coisa de ser um facilitador. Então, ele precisa facilitar o agendamento dessa gestante no dia da consulta do pré-natal. Né? Ela não vai, para que ela não precise voltar várias vezes à unidade básica de saúde para ser atendida. Então, ele tem que fazer um rearranjo de sua agenda para que essas gestantes tenham prioridade de atendimento. Então, o importante é não deixar ninguém escapar. Então, quanto mais ações acontecerem, né, para que ela não deixe de ser atendida e propagação, o próprio médico, enfermeiro, agente comunitário, reforçar a importância da vinda dela para o cirurgião dentista, a gente entende que essa inclusão dessa família nessas orientações e no atendimento vai acontecer. É entender que o trabalho do dentista não está só na clínica, não está só na Sim, cadeira odontológica. sim, O trabalho do sim. dentista ele se estende para o OBS como um todo. Até mesmo de identificar os porquês da resistência, né? Se há resistência a adesão da gestante no tratamento odontológico, o porquê dessa resistência, e quais que seriam as atitudes que ele poderia assumir agora para poder mitigar essa E situação. também é importante a gente falar o seguinte: no indicador 360, a gestante tem que ter pelo menos uma consulta. Hum. E nessa consulta tem que ser identificado o risco de doenças da cavidade bucal. E aí planejar o atendimento. E esse atendimento odontológico, ele vai ser importante seguindo a teoria da mínima intervenção, onde eu preciso preservar tecido dental, eu preciso prevenir lesões que podem, durante o transcorrer da gestação, podem levar o paciente à dor e marcar os retornos periódicos. Lembra que eu falei lá na minha primeira fala, no início desse encontro? O tratamento é seguro em qualquer momento Sim, da claro. gestação. A gestante não pode ter infecção, a gestante não pode sentir dor. Agora, óbvio que tratamentos estéticos e tratamentos eletivos, eles podem ser programados, Hum. né? Então, o importante é que ela tenha saúde bucal em todo esse momento, né? Eu entendi muito bem. A nossa fala, assim, está ótima. Eu queria saber muito dos ouvintes, se eles têm alguma coisa para dizer, porque realmente
Quando a gente fala com o outro, a gente espera que esse outro se incomode, que traga a sua contribuição, né? Eu queria saber também sobre isso. Mas, dentro do nosso contexto da agora, eu acho que nós vamos ficar por aqui. Eu estou muito feliz com a fala da professora, estou muito feliz que esse programa está conseguindo fazer essa contribuição do telesaúde com a pós-graduação da odontologia da UFMA. E eu queria explanar agora só para a parte de dúvidas, as pessoas vão deixar nos comentários, em qualquer momento a gente consegue responder. Então, muito obrigado pelo aceite desse convite, viu, professora? Somos muito gratos pela sua participação, muito gratos pelas informações que a senhora trouxe e pela riqueza dessas informações. Tá? João, eu que agradeço e a gente, já que vai ficar gravado, né, no YouTube, estamos à disposição de esclarecer qualquer dúvida que possa ser comentada nesse podcast. Tá certo, muito obrigado. Nada.